Isso aqui é a prova da obsolescência programada. Olá, terráqueos! Você já percebeu que no capitalismo tudo quebra muito fácil? Tu compra um celular, daqui a 2 anos o celular já não tá funcionando direito. Compra uma televisão, daqui a 1 ano ela já tá quebrando. Tudo quebra muito fácil e parece que o nosso dinheiro não vale nada. Você sabe qual é o nome disso? O nome disso é obsolescência programada. E hoje a gente vai entender melhor por que ela acontece e como ela acontece. E para isso a gente vai reagir a um vídeo do programa Vozes Livres, do canal do Jones Manuel. Mas antes de começar o vídeo, tu já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora bora lá. Você já percebeu que sempre tem um eletrodoméstico no seu cartão de crédito e assim que acaba de pagá-lo, algo quebra na sua casa? Sim, isso acontece pois você é um escravo do consumo repetitivo, o resultado básico de quando as coisas são feitas para quebrar. Sem consumo repetitivo, sem capitalismo como conhecemos. Diferente do que se propaga, o capitalismo não é o sistema que mais criou riqueza na história humana. É, na verdade, um grande desperdiçador, um sistema que criou a obsolescência programada, uma lógica onde as coisas quebram intencionalmente somente para servir a lógica do crescimento, da acumulação e do lucro. Nesse sentido, a crise de 1929 foi essencial para o estabelecimento da obsolescência programada e do consumo como conhecemos. Ambos também foram personagens importantes para a queda do socialismo real. Afinal, as geladeiras soviéticas duravam demais. No episódio dessa semana, vamos abordar os tipos de obsolescência programada na história e como elas são funcionais ao capitalismo. Você já percebeu que tem que trabalhar um pouco mais para pagar algo que quebrou ou que vai quebrar num futuro próximo? Sim! Essa é a lógica capitalista da obsolescência programada. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que está vendo esse nosso novo episódio desse tema do direito ao conserto, que vai abordar muito a obsolescência programada. Quando algo se torna obsoleto, se torna inútil ou ultrapassado sob algum ponto de vista, a indústria lucra. Você já pensou como seria problemático se as coisas fossem um pouco mais, digamos assim, dinâmicas? Se os nossos computadores até hoje pudessem trocar peças simples sozinho e você consertar ele sozinho, se você não tivesse um domínio da garantia daquela grande empresa monopólica que se você mexer com um trabalhador que conserta ali da esquina, aquilo vai acabar com sua garantia, você vai ficar com a parafernália toda quebrada. Você já percebeu como essa lógica foi para todos os sentidos da nossa vida? É sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje. Todo mundo sabe mais ou menos, já ouviu falar da obsolescência. Tem aquela ideia clássica e aquele exemplo clássico das impressoras, que na impressão X ou Y1000, ela vai quebrar automaticamente. Isso é chamado a obsolescência programada. Ela é até fácil de visualizar. Alguns já ouviram falar nela. Seu professor de meio ambiente, talvez ali de ecologia, de biologia, já tenha falado sobre algo do tipo, mas a obsolescência programada é mais complexa que isso. Ela tem 3 dimensões e a programada é a última delas, depois do capitalismo muito bem maturado e desenvolvido. A gente tem 3 tipos de obsolescência deliberada, ou seja, formas de tornar inúteis coisas que poderiam ainda ser úteis, mas que foram programadas para serem descartadas. Essas 3 formas de obsolescência programada são essenciais para o capitalismo e para o crescimento contínuo. Imagine um sistema onde as coisas duram demais. A taxa de crescimento ia ficar estagnante, você ia usar um carro a vida inteira, uma casa pela sua vida toda, aquela sua bota, aquela sua calça surrada iam ser, na verdade, sinônimos de utilidade e não de vergonha de algo velho. Então toda essa lógica não serve a um sistema ecologicamente correto. E a gente vê a fusão dessas 3 obsolescências como essencial para o sistema que a gente vive. A gente pode eleger a primeira como a primeira da história, a técnica. A obsolescência técnica é essencial para o capitalismo também, mas ela não nasce dentro dele. Um avanço técnico torna algo obsoleto, como, por exemplo, telefones celulares deixaram aquele telefone que você girava, essa coisa de velho, né? Mas tudo bem. Você que tem menos de 20 anos, a gente tinha uns telefones em casa, que você ligava ele e ele tinha um cabo, você não podia sair dali, você tinha que receber o telefonema ali do lado, você tinha que fazer um telefonema ali, e o desenvolvimento técnico, por exemplo, do celular, ele tornou obsoleto esse outro telefone. Então essa seria a obsolescência técnica. Mas ela é
claro que lapidada a serviço do lucro, a serviço da acumulação, mas ela sempre foi vista na história. Os humanos, eles fazem inovações para poder responder aos seus problemas, isso sempre existiu, não da forma acelerada e sem discussão como é hoje. Por exemplo, a gente pode eleger uma forma muito simbólica, assim, muito importante de obsolescência técnica, quando a gente pensa, por exemplo, a pedra polida, que seria um marco ali entre Neolítico e Paleolítico, onde o ser humano depois ruma, claro, corta melhor a carne, começa a cozinhar, também tem a questão da dita Revolução Agrícola, que a gente vai questionar em outros episódios aqui. Então a pedra polida foi uma invenção técnica que venceu a pedra lascada, certo? Foi uma invenção de muitos e muitos anos atrás que tornou uma tecnologia social antes, digamos assim, inútil ou progressivamente obsoleta. A obsolescência técnica, ela foi sistematizada a serviço do capitalismo. Um exemplo muito interessante que a gente tem é esse que você está vendo aí na tela, da partida de carro como era antes. Era na manivela. Em 1913, a gente teve a introdução da partida elétrica. E isso tornou a manivela algo de museus, já que ninguém curtia muito aquela parada de ter que sair na chuva para girar aquela manivela safada. Mas é legal pra gente notar que a obsolescência técnica não tá ligada necessariamente ao capitalismo. Então ela já existia antes de existir capitalismo. A partir do momento que a gente descobre outra coisa que pode substituir uma outra para facilitar a nossa vida, a anterior passa a ser obsoleta e pode ser trocada, né? Agora, o capitalismo cooptou essa obsolescência que já existia de forma naturalmente para fazer a gente comprar cada vez mais e querer cada vez coisas mais novas e fazer com que a gente gaste o nosso dinheiro muitas vezes com coisas que vão quebrar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, coisa que não acontecia antigamente. Isso surgiu muito numa lógica fordista de produção, exatamente por isso que está ligado muito ali à quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Esse Fordismo fez com que os produtos começassem a ser produzidos em escalas absurdas, exageradas, o que levou a uma crise de superprodução. A gente tem uma imagem muito famosa que é daquelas sopas Campbell, que são 500 mil sopas Campbell tudo igual. Tinha uma propaganda da Ford antigamente que falava que você podia ter o Ford de qualquer cor, contanto que ele fosse preto. Ou seja, essa lógica de consumo foi muito exacerbada pelo Fordismo, nessa produção em série, produzir cada vez mais coisas. E numa lógica de consumo em que a gente está sempre precisando comprar, o Fordismo faz muito sentido. Podemos pensar, por exemplo, na mudança do 4G para o 5G. Para mim, eu estava bem já com o 4G, mas as empresas precisam de mais, certo? Então toda a infraestrutura global foi mudada para o 5G, muito trabalho gasto, muito trabalho despendido. A cura da AIDS fica para depois, porque a gente tem que mudar um monte de torre e um monte de sistema de rede para poder implantar o 5G no planeta. E muitas vezes, como é o caso do 5G, esses investimentos em tecnologia são utilizados para outros propósitos políticos, inclusive. Porque quanto mais você avança a tecnologia, mais você também consegue evoluir as suas armas de guerra. Então a gente tem muito esse desenvolvimento tecnológico acompanhado do desenvolvimento bélico, meio que uma corrida espacial novamente, como existiu no período da Guerra Fria, acontecendo nesse momento o tempo inteiro, e os agentes que a gente mais vê fazendo parte dessa Guerra Fria são exatamente Estados Unidos e China, representando o capitalismo e o socialismo nessa nova corrida espacial, que agora é uma corrida tecnológica, né? A gente viu um caso desse agora com o surgimento da DeepSeek, que é a nova IA chinesa, né? Então a gente está vendo essa nova corrida espacial acontecendo na nossa frente e a obsolescência programada vai fazer parte de todo esse processo. Agora a gente vai para outra forma de obsolescência muito importante para o capitalismo, a qual ela é combinada com a anterior, a psicológica ou simbólica. Esse segundo estágio ele pode ser visto também de forma muito significante na indústria automobilística. Quando a Chevrolet começa a querer ali competir com o Ford T, os carros eram tecnicamente muito parecidos. O que a Chevrolet fez? Ela contratou uma série de engenheiros, principalmente da DuPont, que também é uma empresa muito grande, especialista em química e cores, em tingimento, né? Ela pegou aquela galera
e fez um Chevrolet que era muito atraente esteticamente. Então a gente começa a ver um tipo de obsolescência que, por ser muito maneiro aquele Chevrolet, apesar de ser muito parecido o primeiro modelo com o Ford T, tornou o Ford T obsoleto, porque ele era maneirão, ele era polidão, ele tinha umas cores bacanas, ele era arrojado. Então isso é o tipo muito simbólico, especialmente na indústria da moda, por exemplo, de que um ano para outro tudo que você tem no seu armário se torna obsoleto porque não é cool mais. Isso aqui é a prova da obsolescência programada. De tempos em tempos, a Apple lança um novo iPhone, quase que anualmente. E aí, as pessoas que não têm dinheiro para trocar de iPhone a cada lançamento vão ficando com os celulares, né, obsoletos. O meu, por exemplo, é o iPhone 12, já está no 16. E aí, o 16 vai ter novas cores, vai ter novos formatos, a câmera vai funcionar de um jeito diferente, que na verdade é tudo mínimas atualizações, né? Mínimas coisas que vão mudar neste formatinho aqui, só pra gente querer, otário, comprar um celular novo. Então assim, os celulares, os smartphones hoje em dia são, eu acho que o maior exemplo dessa obsolescência psicológica, sabe? As empresas fazem de tudo para você querer comprar o iPhone do ano, porque, né, a fonte nova do Instagram só vai sair no iPhone 16, o filtro novo também só vai ter pro novo iPhone, né? As atualizações, inclusive, dos aplicativos, pra gente ver como isso tudo tá, ó, interligado, sabe? Na indústria automobilística, isso é muito claro. A gente tem carros que são lançados anualmente. Você já pensou no Gol? Todo mundo no Brasil tinha alguém conhecido que tinha um Gol, mas o Gol foi aposentado. Se você aposenta o Gol, milhões de pessoas pelo Brasil vão falar: agora meu carro vai se desvalorizar. Melhor eu trocar o meu Golzinho bolinha, melhor eu trocar o meu Golzinho geração 3 para outro carro que esteja na moda, valorizado e com peças novas sendo produzidas. Vamos à terceira e a mais elaborada para o capitalismo, a obsolescência programada. Obsolescência programada muito bem sistematizada por Gilles Slade, que escreveu o livro Made to Break, feito para quebrar. Esse termo é um conceito usado para descrever a variedade de técnicas utilizadas para limitar artificialmente a durabilidade de um bem manufaturado, a fim de estimular seu consumo repetitivo. Essa é a fala do Gilles Slade no livro que a gente está se referindo aqui nesse vídeo. Esse é o estágio mais recente, mais avançado, quando os produtores e engenheiros eles perceberam a possibilidade de manipular falhas e desgastes de várias maneiras nos itens fabricados e descobriram que isso acaba estimulando a demanda. Isso se deu por volta dos anos 30 como resposta à Grande Depressão. E aqui a gente tem um fator predominante. A Grande Depressão, ela foi também causada por inúmeros fatores. Não estou falando aqui que é o fator final, não é o mais importante. Mas a superprodução é um deles. A superprodução porque as indústrias estavam desenvolvendo, a revolução industrial finalmente chega a monopólios, sem monopólios não tem obsolescência programada, e aí produziu-se demais, mas ao mesmo tempo não estava desenvolvida a propaganda e a criação de necessidades nas pessoas. Então essa indústria começa a bombar para poder tirar os Estados Unidos da crise. Aqui a gente entende essa conjuntura da Grande Depressão, e a gente traz um artigo para vocês pesquisarem aí depois, que ele é muito interessante, de Charles F. Kettering. Ele foi o inventor da ignição dos carros que a gente falou, da ignição elétrica. Ele escreveu um famoso artigo: Mantenha o consumidor insatisfeito. Esse é basicamente um tratado sobre como a indústria deve servir para criar inovações que tornem produtos inúteis. Ele fala sistematicamente, velho, gente feliz e satisfeita não dá dinheiro para a indústria. E isso seria o segredo para a prosperidade americana, sempre tá trocando as coisas e jogando-las fora. Inclusive foi nessa época que teve um monte de propaganda para fazer as pessoas fumarem ou comer bacon e ovos pela manhã. Aqui ficou também muito famoso nos engenheiros na tentativa de poder replicar esse modelo de consumo repetitivo. O cartel Phoebus, ou Phoebus, sobre a indústria do monopólio da energia elétrica, especialmente no sentido das lâmpadas, criou um cartel que sistematicamente atuou para diminuir a vida útil das lâmpadas, e a vida útil foi consideravelmente reduzida. Vamos ter um episódio sobre isso. Aí a pergunta é: Guilherme, vozes livres, mas por que só nesse momento essas três formas de obsolescência se consolidam e se complementam só depois da Guerra de 29, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial? Ela não pôde se consolidar, a obsolescência nas suas
três formas antes, porque logo após a Revolução Industrial a gente ainda não tinha uma economia monopolista em empresas que dominavam o mundo, não estava amadurecido ainda, então não tinha facilidade de acesso a múltiplos mercados. Aí a taxa de lucro ela é sempre comprometida, né, quando esses oligopólios ou monopólios vão se estabelecendo. Aí uma forma de poder vencer essa queda tendencial da taxa de lucro, como o bom velho Marx dizia, é criando esses mercados de consumo repetitivo onde opera uma lógica de quebra de produtos de forma sistemática. Isso só pode ser feito por uma empresa que tem muita influência no mercado. Porque se você fizer um produto ruim ou que ele quebra num setor que tenha muita concorrência, você vai se ferrar. Outras empresas vão te vencer e você vai à falência. É possível que geralmente a gente vai ver a obsolescência sendo combinada dessas três formas com grandes empresas, como a Apple, por exemplo, que mandou você instalar um novo software que vai deixar o seu celular muito lento só para você ficar no veneno com ele e trocar para o mais novo iPhone. Não à toa que o cartel que a gente falou das lâmpadas, ele era controlado pela GE, pela Osram e pela Philips, três gigantes da indústria elétrica. Então esse é um fenômeno essencialmente capitalista e estadunidense. Foi importantíssimo para os Estados Unidos se consolidar na Guerra Fria e poder sair da crise onde tinha se colocado ali há alguns anos atrás, depois de 1929. O consumismo também desvia a consciência de classe dos trabalhadores e opera para essa lógica de acumulação e de crescimento econômico infinito. Aí, nesse sentido, a gente pode pensar na incapacidade do socialismo real de competir na mesma régua do capitalismo. A gente pode parar para pensar que o socialismo real teve uma dificuldade de industrialização muito grande, precisava de indústria de base, precisava de indústria naval, bélica e também de bens de consumo para a população. Então, simplesmente produzir coisas que iam quebrar para você ter que despender energia e esforço na sua indústria para produzir algo novo, só para quebrar de novo logo ali, não fazia sentido nenhum para o socialismo real. E aí a gente pensa nas lâmpadas da Narva ou os refrigeradores ZIL, que duravam demais. Tem relatos de que esse refrigerador, que você está vendo aí na tela, ele durava até 40 anos e tem exemplares até hoje funcionando de pessoas que viveram sob a União Soviética. Cara, sério, como é que pode? A gente vê isso com os carros da Lada, né? Que tem carros que estão aí rodando há séculos, há anos, e tão funcionantes, e tão funcionais. Então, assim, quando um país quer buscar o lucro, ele produz as coisas para quebrar e ser descartada. Agora, quando um país está pensando na qualidade de vida dos seus cidadãos, ele produz um produto que vai durar anos, que a pessoa não vai ficar preocupada de quebrar o negócio e ela ter que desprender dinheiro que ela não tem para comprar um produto novo. Então, quando a lógica do consumo ela é mudada, a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas de maneiras que a gente nem pode entender. E foi isso que a União Soviética fez. De pé, vítimas da obsolescência. Isso nos faz pensar e deixa novamente a reflexão. Será que o socialismo pode competir numa área que o capitalismo domina? A produção pela produção? A própria terminologia de socialismo de mercado nos deixa um pouco conflitante com o ideário de que as coisas têm que durar mais. Um socialismo que se preocupe em produção de coisas que durem demais, ele vai ser um pouco restritivo a níveis de mercado, não é mesmo? Ou vai criar vários paradigmas éticos para os limites de como se pode atuar nesse mercado. Além disso, o socialismo de hoje a ser construído, ele vai ter que lidar com um dos piores legados da obsolescência, o impacto ambiental de tanta coisa sendo planejadamente feita para quebrar, o impacto de tantas matérias-primas sendo extraídas da natureza por aí e o impacto social de tanto trabalho desnecessário feito pelos trabalhadores. Afinal, se as coisas durassem 5 vezes mais, é meio que óbvio que a gente poderia chegar a jornadas de trabalho a nível planetário 5 vezes menores, ou esforços sociais de produção perto disso. A gente poderia viver bem e até melhor com menos produção.
Já pensou nisso? É aquele velho ditado, né? Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e redistribuir tudo. É exatamente isso que a gente precisa fazer para a gente construir um socialismo onde essa lógica de consumo louca do capitalismo não perpetue. E sim, gente, pessoas infelizes consomem mais. Outra pessoa que falou isso foi Titia Bell Hooks, maravilhosa. Pessoas infelizes para o capitalismo é a melhor coisa que tem. E a gente precisa mudar essa lógica, a gente precisa mudar essa lógica de consumo que só perpetua opressões e faz com que a gente fique ansioso e que o tempo inteiro desejando algo que a gente não pode muitas vezes, além de destruir o meio ambiente com essa produção incessante de novos produtos que só extraem cada vez mais os recursos naturais da Terra, que tá ficando sem. E ainda mais, gera um bando de resíduos tóxicos muitas vezes, porque essas tecnologias têm materiais que são radioativos, têm materiais que são tóxicos para o meio ambiente, metais pesados, que são descartados muitas vezes de qualquer maneira e vão poluir lençóis freáticos. Então é um ciclo de destruição que é gerado por esse consumo excessivo e por essa lógica de obsolescência programada que faz com que a gente tenha sempre que estar comprando um produto novo. Essa lógica que a gente precisa mudar e a gente só vai fazer isso se a gente superar o capitalismo. Então, mais uma vez, organize o seu ódio. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui o que você acha da obsolescência programada, o que você acha sobre essa lógica de consumo absurda do capitalismo. Deixa aqui a sua opinião que eu quero ouvir a opinião de vocês. E óbvio, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix aqui da tela ou se tornando membro aqui no canal do YouTube. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, a área de membros aqui do canal, ó, incrível, tem leitura do que fazer, tem Aprofunde-se Comigo, tem reacts exclusivos e muito mais coisa que tá vindo por aí. Então não perde tempo. Se você tiver precisando melhorar sua relação com a sua alimentação e estiver procurando uma nutricionista que não vai te punir, que não vai te julgar e que vai te acolher, clica no link da bio que tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo. É isso. Beijos, até o próximo.